Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, cria uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, Otto. Salve, galera do Pro Enem, pedindo bênçãos às entidades do tempo para falar com vocês sobre a Antiguidade Ocidental, também conhecida como Antiguidade Clássica. Ou seja, pessoal, hoje a gente vai falar sobre os gregos e sobre os romanos, os caras que inventaram a democracia, a filosofia, parte da engenharia, parte da matemática. Então, vamos começar a definir hoje e falar sobre essas duas civilizações que foram tão importantes, tão marcantes na construção disso que nós chamamos hoje de Ocidente, beleza? Então, primeiramente, pessoal, é o que eu falo com vocês e eu sempre acho isso muito importante. O bom aluno de humanas é o cara que sabe se localizar no espaço e o cara que sabe se localizar no tempo. Então, as perguntas são: onde eu estou? Quando eu estou? Então nós estamos falando de duas antiguidades que começaram a se formar antes do nascimento de Jesus Cristo, ou seja, antes do ano zero, beleza? Eu estou falando de 400, 500, no caso da Grécia de 2, 3 mil anos atrás. Então hoje nós vamos falar de Grécia e vamos falar de Roma. Não existe a Itália. A Itália é uma península, mas não é um estado nacional. E aí quando você observa os egípcios, os fenícios, os hebreus, os mesopotâmicos, tudo gira ao entorno do mar Mediterrâneo. Por isso que o mar Mediterrâneo, naquele momento, vai ser o mar mais importante por milhares de anos. Porque depois do Atlântico, quem está lá? América. Então não tem conhecimento, não se tem contato, não se tem absolutamente nenhum tipo de conexão que faça com que esses povos saibam dos astecas, mais dos tupinambás, dos tamoios, dos guaranis. São milhares de anos em evoluções paralelas, mas completamente desconexas. Então hoje nós vamos falar sobre as principais civilizações do mar Mediterrâneo antes de Jesus. E quando eu virar, vocês vão saber e vai ser sobre Roma. Mas primeiro eu quero que vocês observem a geografia da Grécia. Eu vou puxar o zoom, pá! Então observem que quando a gente olha para a Grécia, a gente vê montanha, a gente vê colina, a gente vê morro, a gente vê ilha, a gente vê uma porrada de vulcão. A geografia da Grécia não é um lugar maneiro para viver, irmão. Na boa. Por quê? Porque é difícil deslocar, cara. Não tem como você pensar, olha só, eu moro em Olímpia, pô, legal, cidadezinha maneira, bonita, grandes atletas, igual Corinthians, e aí eu quero, sei lá, visitar o Monte Olimpo. Meu irmão, para chegar aqui, eu tenho que atravessar um canal, eu tenho que atravessar o mar, eu tenho que subir essa cordilheira, eu tenho que descer na floresta para depois chegar lá. Então, a gente começa a observar o seguinte: a geografia da Grécia acaba determinando a primeira coisa mais importante que você tem que saber. Então anota aí, tá? Nos primórdios, no que nós chamamos de período pré-homérico, os gregos vão se organizar em comunidades gentílicas, não fica preocupado com esse nome, comunidade gentílica. O que é isso? Comunidade de gente, pô. Que vão crescer, até o momento que elas viram cidades. Só que essas cidades, elas não respondem a ninguém. Elas não respondem a um poder maior. Elas são livres, elas são completamente independentes. Então, cada cidade dessa possui seu próprio estado.
Por isso a palavra é cidade-estado. Em grego, a palavra polis, que até hoje determina a cidade de alguém, concorda? Petrópolis, a cidade de Pedro, Teresópolis, de Teresa, Florianópolis, de Floriano, entendeu? A Otópolis, cidade de Otto, entendeu a ideia? Então, polis é uma cidade independente. Ela possui seu próprio rei, ou seu próprio presidente, ou sua própria rainha, seu próprio governo, sua própria economia, seu próprio exército, seu próprio Deus, como se fosse um santo padroeiro, possui as suas próprias relações comerciais, ou seja, como se cada cidade dessa fosse um país, beleza? Agora, por que todos eles, mesmo não se reconhecendo na mesma cidade, mesmo não pertencendo à mesma pátria, mesmo muitas vezes, sendo inimigos, mas todos eles se reconheciam como gregos, tá? Por quê? Pô, o cara de Esparta, ele odeia o ateniense. O cara de Atenas odeia o espartano. Mas ainda assim falam, o ateniense é grego. Não, o espartano é grego. Porque eles compartilham entre si uma mesma cultura. Então anota aí. Essa cultura compartilhada entre todos eles, nós chamamos de Hélade. Hélade é a Grécia, é o espaço físico e a cultura grega. Na verdade, para ficar melhor para vocês, bota assim, Hélade, Península Grega. Hélade, com H. Helênica é o nome da cultura que nós damos à cultura grega. Então, eles compartilham o mesmo idioma, mesmos hábitos, bebem o mesmo vinho, pertencem à mesma religião, cultuam os mesmos deuses. Então, eles se enxergam e eles falam, cara, nós somos gregos. Nós somos pertencentes de um mesmo povo. Mas diferente do que vai acontecer na Mesopotâmia, no Egito e em Roma, a Grécia nunca vai se unificar. Vou repetir. Então, qual é a primeira grande parada que vocês têm que saber quando eu falo sobre os gregos antigos? É que todos eles se reconheciam como povo, compartilhando cultura, hábito, religião e idioma, mas nunca se unificaram. Nunca teve um imperador grego, porque eles se dividiam em cidades e estados, chamadas de polis. Então, o que é uma cidade-estado, pessoal? É uma espécie de país. Elas são completamente independentes entre si. De boa, entendeu? Hélade é o espaço geográfico, Bruna. Hélade, ela é a Grécia. Sabe por quê? Os gregos nunca se chamaram de gregos. A gente aqui, anos depois, chama eles de gregos. Eles chamavam de helenos, porque vinham da Hélade, que é essa península grega. Beleza? E helênica é a cultura que todos eles compartilhavam. Showzão, beleza? Anota aí também, toda cidade-estado grega, toda polis grega, cidade-estado então é a mesma coisa que polis, concorda? Possui uma acrópole. Qual é a definição de acrópole? É a parte mais alta da cidade construída. Quase sempre, e 98% das vezes, era construída ao templo. Então você ia lá em Esparta, a Acrópole de Esparta era um templo a Ares. Você vai lá em Atenas e a Acrópole ateniense é um templo a Deus Atenas. Mas tem caso que pode ser o Palácio de um Rei, que pode ser um espaço político. Mas o que é a Acrópole? É a construção mais alta da cidade e quase sempre é um templo. Beleza? De boa. E aqui nós temos o período homérico. O que é o tal do período homérico? Ah, professor, Homero foi o cara que escreveu a Ilíada e a Odisseia. Perfeito. Só que ninguém sabe primeiro quem foi Homero. Não tem lá o CPF do cara, não tem o registro dele de nascimento, tá bom? Então, o Homero, ele pode ter sido várias pessoas, ele pode ter sido um homem, ele pode ter sido uma mulher, ele pode ter sido só um cara que organizou as coletâneas. Agora, o que é mais importante, você tem que saber. Esse período da história da Grécia é um período que a gente não tem fontes. Ninguém sabe por quê, mas são 700 anos que quase não tem cerâmica, quase não tem documento, quase não tem nada. O que a gente imagina é que eles estavam em guerra constante e por isso não ficou muita coisa pra gente. A única coisa desse período que chegou para nós foi, primeiro, a Ilíada, contando a grande guerra dos gregos contra os troianos. Vale muito a pena assistir esse filme chamado Troia, beleza? Envolvendo Aquiles, Ulisses,
Príaco, que é o grande rei de Troia, Paris, que é o príncipe playboy que sequestrou Helena. Enfim, Helena de Troia, que na verdade é uma rainha espartana, foi algo tão importante na cultura dos gregos. A vitória sobre Troia foi uma coisa que foi tão... se fez um sentido de identidade, de orgulho tão grande, que eles passam a ser chamados de helenos. Por isso a gente tem essa palavra Helena muito marcada com a Grécia. Então não é que, professor, mas a Ilíada aconteceu, a Guerra de Troia aconteceu. Demoramos muitos anos para identificar, mas ela existia lá na Turquia e realmente os gregos foram até lá fazer uma grande guerra. Se teve o cavalo de Troia, se teve... Aí eu não sei, gente, ninguém tem como comprovar. Mas que a guerra aconteceu, aconteceu. E aí a Odisseia é o retorno de Ulisses a Ítaca, a ilha onde abriga o seu reino, e aí é a Odisseia, aí é uma outra história. Então, por que esses dois livros são importantes? Primeiro, eles são fontes históricas, beleza? Então, eles nos dizem como os gregos escreveram sobre os gregos naquele momento, e o mais importante pra gente é revelar os costumes dessa galera. Mostrar como é que eles queimavam os mortos, colocava lá a moeda de ouro embaixo da língua, e queimava o cadáver, e sempre um ritual em oferenda a algum deus, não oferenda, mas sempre o deus que acompanhava aquela pessoa. Se ligaram? Então a Ilíada e a Odisseia não são romances fantasiosos. Eles têm pra história um peso de fonte histórica, tá bom? E aqui o que eu te falei, ó. Dá uma lidinha aí, deixa eu dar um gole, por favor, Renan. Obrigado. E aí, galera, a gente tem em Atenas o nascimento de uma coisa muito importante. E aí isso vai bater bola, tanto com a história quanto com a sociologia, que é o desenvolvimento da democracia. O que acontece, pessoal? Atenas é uma cidade portuária. O que significa isso? Atenas é uma cidade que tinha contato com os hebreus, com os fenícios, com os troianos, com os egípcios, com os latinos. Então é uma cidade que vai criar uma classe de comerciantes poderosa, quer dizer, financeiramente poderosa, uma classe de comerciantes com grana, mas que não tinham direito político. Porque quem mandava em Atenas, a princípio, era uma oligarquia. O que é uma oligarquia? Olig, poucos, arquia, poder. O poder de poucos. E quem eram esses poucos que governavam? Na antiguidade, gente, quase todo o poder é atrelado à propriedade. Quem tem terra tem poder. Se ligou? Então em Atenas, vamos lá, pensa bem, quem mandava em Atenas? Os fazendeiros. Só eles. E aí eles faziam suas assembleias só entre eles. Agora, você tem uma classe de comerciantes ricos, de comerciantes de classe média, de pequenos comerciantes, de artesão, que é o cara que faz o vaso, que faz o remo, que faz a sela do cavalo, que faz a vela do navio, que faz a embarcação, que faz cadeira, que faz espada, que faz um monte de coisa, e que é de classe média baixa ou baixa. E a gente tem um camponês. Então você tem uma série de pessoas que formam o povo ateniense que não tem representação política. Se ligou? E isso vai dar problema. Então, primeiro, Drácon, se liga. Drácon, a primeira coisa que ele faz, ele escreveu as leis. E isso é a primeira vez na Grécia. As primeiras leis escritas foram lá na Mesopotâmia, chamado Código de Hammurabi. Mas as primeiras leis escritas na Grécia, especialmente em Atenas, foi Drácon. Mas eram leis violentas, eram leis muito severas. Tanto que até hoje a galera do direito usa o termo draconiano para se referir a alguma coisa que está muito severa. Aí vem Solon. Solon, ele eliminou todas as leis de Drácon e refez todas elas, exceto uma. Anota aí que não está aqui escrito, tá? Qual é a única lei de Solon que ele permaneceu de Drácon? A lei do ostracismo. Quando o cara fazia um crime muito grave, ele era expulso de Atenas por 10 anos e ficava em exílio. O ostracismo também tem o apelido de lei de exílio, se ligou? E o Solon é o cara que vai criar a bulé e a eclésia. O que é a bulé e a eclésia? São assembleias populares. Assembleias de pessoas que sentavam-se para conversar sobre a cidade. E o Elieu é o tribunal. Ou seja, se você perceber bem, o que o Solon está fazendo já é uma espécie de divisão de poderes. Não é?
Ele está botando, ó, executivo, legislativo, judiciário. Só não tem ali um executivo, né, chefe de Estado. Mas já tem as assembleias que seriam o legislativo e o tribunal. Agora, o cara mesmo é o Clístenes. Por que eu vou te contar? Depois do Solon, houve uma grande guerra civil em Atenas. Os donos de fazenda contra os comerciantes, contra os camponeses e montanheses. A porrada comeu e ou eles encontravam uma saída pacífica ou Atenas estava arriscada a se implodir. Uma implosão, ou seja, uma explosão de dentro para fora. E foi Clístenes que vai ganhar, então, o apelido de o pai da democracia. Então, para tudo para vocês entenderem o que está acontecendo. Porque é muito parecido com o que a gente tem agora. O Clístenes, ele vai dividir toda a cidade de Atenas em 10 tribos. Igual as nossas zonas eleitorais, a mesma coisa. E cada uma dessas 10 tribos elegiam 50 representantes. Então, 50 representantes de 10 tribos formavam um conselho de 500 pessoas. 10 vezes 50, 500. Beleza? E aí você tem o nascimento de uma democracia, anota aí, uma democracia direta e representativa. Professor, então eu posso falar que a democracia ateniense é igual à nossa? Ela não é igual porque envolve uma coisa que eu vou te explicar agora. Mas a definição de uma democracia de voto direto e representativa, isso com toda certeza é igual. Agora, a única parada é... Vamos lá, gente, para explicar de maneira bem direta como é que o vestibular cobra. O vestibular cobra de duas maneiras. A maneira mais clichê é entender o seguinte: os atenienses, eles criaram uma democracia representativa, mas ela representa pouco. Por quê? Porque para você ter direito, ela exige uma grande exigência, que é a cidadania. Aí você pensa, tem que ser homem, tem que ser livre, tem que ter mais de 18 anos, tem que ter bens em Atenas, tem que ter pai e mãe ateniense. Se você perceber bem, a cidadania ateniense, ela exclui quem? Ela exclui a mulher, ela exclui o escravo e ela exclui o estrangeiro. Então, é uma democracia feita tentando visar somente quem é ateniense. Aí você pensa, pô, professor, mas aí é uma sacanagem. Porque se você pegar isso aqui, você vai excluir, primeiro, mulher, metade da cidade. Escravo, mais uns 20, 30%. Mas tendo bens em Atenas. Então, no final, não vota ninguém. Realmente. É essa a maldade. Então, a primeira maldade que você tem que ter na cabeça. A democracia representativa representa pouco. Esse é o problema. Agora, outras questões já trabalham com outro olhar. Que o outro olhar é o seguinte, imagina o Jeremias, tá? Jeremias, ele é um camponês ateniense. Ele trabalha, com o pai a vida inteira. E aí ele herdou do pai um sítiozinho ali que ele tem 30 cabeças de ovelha, de cabra, bode e galinha. Esse garoto ateniense, ele tem pai e mãe ateniense? Tem. Ele tem bens em Atenas? Tem. Ele tem um sítiozinho pequenininho, mas ele tem. Ele cumpriu o serviço militar? Ele cumpriu. Então ele pode votar. Aí você pensa o seguinte, o Jeremias, ele é um pobre, ele é analfabeto e ele tem direito político. Onde no mundo, naquele momento, você tem uma coisa assim. Então pensa por esses dois lados. De um lado, a democracia ateniense, por exigir cidadania, exclui a mulher, exclui o escravo, exclui o estrangeiro e ela é escrota por isso. Mas por outro lado, ela não vai excluir o pobre e o analfabeto. Porque se você estiver dentro disso aqui, você pode votar e ser votado. Então, realmente, é um passo muito importante para a gente chegar na democracia, aliás, nas democracias que existem nos dias de hoje. De boa? Entenderam, galera? Tá bom? Pelo amor de Deus, tem gente que fala assim, mas quem é Jeremias? Jeremias, ele é um personagem fictício, ficcional, ou não. Mas vamos lá. Agora, então, eu quero que vocês entendam o seguinte. Vamos organizar as ideias. Primeira coisa da Grécia, a formação das cidades-estados, chamada de polis. E aí vem Corinto, Tebas, Olímpia, Esparta e Atenas, as mais importantes, beleza? Em Atenas nasce a democracia.
Mas você pode olhar em outros lugares, por exemplo, em Esparta tem uma diarquia, em Corinto uma monarquia, em Creta uma matriarquia. Isso reafirma o quê? A diversidade das cidades-estados, as diversidades políticas das chamadas polis gregas. De boa? Entenderam? Até o momento, então, que chega um povo para tentar invadir a Grécia. Sempre tem, gente. Você tá lá de boa, fazendo... alguém vai chegar lá para querer te tomar ou para te impor imposto, se ligou? Sempre vai ter um Zé Pequeno da vida para falar assim, quem disse que a boca é tua? E essa galera que vai invadir a Grécia são esses caras chamados de persas. Povos lá, sabe de onde? Do Paquistão e do Irã. Tá bom? Lá na frente, eles vão ser chamados de turcos otomanos. Por enquanto, eles são chamados de persas. Vieram por aqui, pegaram toda a Mesopotâmia, Nínive, Assíria, Marduk, Lagash, Babilônia, pegaram todos os hebreus, libertaram os hebreus, mas cobraram seus impostos, e aí pegaram os fenícios e chegaram aqui na Grécia e falaram, olha só, Grécia, ou vocês pagam impostos pra gente, ou a gente vai invadir. E é esse momento que as cidades-estados gregas pensaram o seguinte, mano, se os caras invadirem e a gente tiver assim, todo mundo desorganizado, a gente vai de ralo. Então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que fazer uma união. Não é uma união política, é uma união militar. Na opinião de vocês, qual é a grande cidade, a mais rica, a mais populosa, a que tem mais moral para liderar uma união militar? Não é Esparta. Por mais que os espartanos sejam bons de porrada, Atenas é a grande cidade. E aí ela vai formar a Liga de Delos, beleza? E aí Atenas fala, ninguém vai arregar para vocês não, meu irmão. Vocês são persa, mas aqui a gente é grego. Aqui a gente luta Olimpíada, pô. Então pode vir para dentro. E aí começa as guerras médicas. Professor, mas por que médicas? Eram doutores? Claro que não, gente. Médica não é a palavra medicina, é a palavra médio. Os persas eram chamados de medos, povos do Oriente Médio, povos das Terras Médias. Beleza? O primeiro foi Dario I. Tentou pegar a Grécia, se deu mal, irmão. Atenas, a Liga de Delos, todos os gregos venceram. Aí o que acontece? Dario passa a vingança pro filho. Isso aí você vai ver várias vezes acontecer. Ó, filhão, você vai crescer e vai vingar a derrota do papai. Vai vingar a derrota do papai, você vai fazer o quê? Matar grego, papai. Aí o moleque cresce. E aí nós temos a Segunda Guerra Médica com o filho de Dario, um cara chamado Xerxes. É nessa Segunda Guerra Médica que a gente tem uma grande batalha, chamada Batalha das Termópilas, que ficou imortalizada naquele sanguinário filme chamado Os 300 de Esparta. This is Sparta! Lembra desse filme? Então, essa batalha existiu, tá? É claro que a galera não ia de tanga pra guerra, igual mostra o filme, mas a batalha existiu e, mais uma vez, os gregos venceram. Então, em resumo, as guerras médicas, 2 tentativas de invasões dos persas, vitória grega. Se ligou? Entenderam isso? Agora se liga. Quando acabam as guerras médicas, Atenas, sob a liderança de um cara chamado Péricles, melhor assim, vai ter uma ideia maneira. Eu achei maneira a ideia. Que era o seguinte, não desfazer a Liga de Delos. O que o Péricles pensou? Porra, mano, se a gente junto, a gente descer o cacete no império muito maior do que a gente, por que a gente vai separar de novo? Mas se a gente vai unificar, tem que ter uma capital. E essa capital vai ter que ser Atenas. E aí ele começa a unificar as cidades gregas para formar um único império. Péricles de Atenas. Aí você pensa, qual é a outra cidade-estado que fala, eu vou pagar imposto para Atenas? Eu vou ter que me rebaixar a uma cidade secundária para Atenas? Quem Atenas pensa que é, meu irmão? No jogo dos deuses. Tá de sacanagem, eu sou Esparta, porra. Eu tenho o melhor exército do mundo, eu sou bom de porrada. Aí você sabe, né? Atenas tinha a Liga de Delos, Esparta faz a Liga do Peloponeso, e como é que a humanidade resolve seus problemas? Na porrada. Conclusão, a Guerra do Peloponeso é uma guerra melancólica, uma guerra triste. Porque é uma guerra de quem, galera? É uma guerra entre as polis gregas. Isso aqui acabou ocasionando a derrocada da Grécia.
Porque os gregos Potebas, Esparta venceu Atenas, aí depois Atenas desafiou Esparta novamente, quase que elas se destruíram, aí Tebas invadiu Esparta, e no final dessa maluquice, o cara que estava aqui em cima, na Macedônia, chamado Filipe II, ele pensou, mano, os gregos piraram, filho. Os gregos entraram na noia, pô, começaram a se matar. Vou aproveitar e vou invadir. Felipe II, ele invade a Grécia, mas muito mais importante do que Felipe II foi seu filho Alexandre, não injustamente chamado de o Grande. Alexandre o Grande, ele era macedônico, ou seja, ele vivia em cima da Grécia, mas ele se considerava grego. E aí, cara, vamos lá. O que é importante saber de Alexandre o Grande? Eu queria muito te falar da história dele. Acho que tem um vídeo no ProEnem que conta a história de Alexandre o Grande. Se eu não me engano, vai lá que eu vou falando da história dele, a relação dele com a mãe, com Aristóteles e tal, não sei o quê. Mas a grande parada, o que vocês têm que saber dele? Alexandre o Grande, ele foi um general dos 20 até os 33 anos. E ele conseguiu impor um domínio, não está aqui no mapa, mas enfim, ele pega toda a Macedônia, toda a Grécia, todo o Império Persa, todo o Egito e ele vai até a Índia. Mas os feitos militares de Alexandre o Grande não é o mais importante para o vestibular. O importante para o vestibular é você entender o seguinte: por onde Alexandre passou, ele propagou a cultura helênica. Então ele levou o grego lá para o Egito, ele levou o grego lá para a Mesopotâmia. Alexandre o Grande, então, ele propaga para todos os cantos uma cultura ocidental que ele considera superior, inclusive levando ela para o Oriente, até a sua morte com 33 anos. Beleza, pessoal? Então, o que é o mais importante de Alexandre? Não é a relação dele com Hefesto, não é a glória de Alexandre, por mais que eu tenha uma admiração muito grande. É o resultado cultural. E qual é o resultado cultural de Alexandre o Grande? A propagação da cultura helênica. Beleza? Quando Alexandre o Grande morre, seus generais dividem seu império, e é justamente nesse momento que a Grécia se afundou que uma nova civilização começa a surgir, baseada na própria Grécia. A gente está falando da civilização romana. Renan, vou dar um golinho aqui. Então, vamos falar dos romanos, galera, que pra gente é uma conexão muito maior do que os gregos. Professor, eu não entendi, então eu vou te explicar. Os romanos, eles copiaram os gregos, copiaram a arquitetura, copiaram a arte, copiaram a religião, copiaram... E, aliás, os romanos copiavam de todo mundo. Uma coisa que eles são perfeitos é na arte de copiar os outros. Mas eles ficaram 1000 anos em pé. E eles dominaram o que vocês conhecem hoje como Inglaterra, França, parte da Alemanha, Suíça, Itália, Portugal, Espanha. E eles ficaram lá por tantos anos que até depois de mais de 1000 anos depois, quando nascerem esses países, a romanização está tão impregnada neles que eles trouxeram para cá. Aí você fala, professor, não é possível que você está falando que nós temos descendência romana. Não é possível? Não, vou te provar. O português vem do latim. Assim como o espanhol, assim como o francês, assim como o italiano. A religião cristã nasce dentro do Império Romano. O nosso direito é fundamentado no direito romano. O nosso calendário tem 2 nomes de meses, aliás, os meses são meses com nomes romanos. Março é Marte, o deus da guerra, se ligou? Julho é de Júlio César, agosto é de Otávio Augusto. A nossa arquitetura é romana. Quando você olha para os arcos da Lapa, os portugueses construíram aquilo ali, mas aquilo é um aqueduto romano. Quando você olha para o Maracanã, aquilo é um anfiteatro romano, assim como era o Coliseu. Então eu posso ficar o dia inteiro aqui lembrando de remanescências dos romanos no nosso dia a dia. Porque nós somos colonizados pelos portugueses, claro, sob cultura indígena e africana, e essa cultura portuguesa já é uma cultura romanizada. Entenderam? Mas vamos lá, pessoal. Então, Roma tem 3 fases, tá? A primeira e menos importante, a monarquia. Mas porque nós temos Rômulo, o fundador da monarquia romana, e ele foi o primeiro grande rei. E aí nós temos ali 13 reis de Roma, em uma Roma que você olha, uma roupa muito parecida com a Grécia, os deuses romanos são os deuses gregos com outro nome, então você tem uma romanização helenizada, tá bom? Mas funcionava o seguinte, primeira coisa importante, tá? Sempre na história de Roma,
teve a monarquia, tem o rei, mas sempre teve o Senado. Se ligaram? E o Senado, ele é o coração de Roma. Não é à toa que sempre, por toda a história de Roma, essa é a sigla, SPQR, Senatus Populus que Romano, o Senado e o povo de Roma. E ali você começa a observar o seguinte, nós temos uma sociedade romana muito, muito, muito simples. No topo da sociedade são os patrícios, proprietários de terra, e somente eles têm poder político. Então são os senadores de Roma. São a nobreza mesmo. Os otavianos, os claudianos, os aurelianos. É uma galera com carta de nobreza. São a nata da sociedade. A plebe é todo o resto. É o soldado, é o comerciante, é o padeiro, é o açougueiro, é o feirante. Mas são romanos. Também servem ao exército romano e, assim como os patrícios, têm uma identidade com a sociedade. Beleza? Clientes e libertos pouco nos importa. Agora, a base da sociedade romana é a escravidão. E aí lembrem que o escravo de Roma não é o escravo negro. Quem inventou a escravidão africana foram os europeus lá no século XIV. A gente está no século 6 a.C. Então a gente está numa diferença de 2.000 anos, beleza? É o escravo de guerra. Tem escravo por dívida? Tem vários tipos de escravo. Mas em Roma, o prisioneiro de guerra, ele é o escravo. E aí entenda uma coisa, nenhuma civilização do mundo teve uma dependência tão grande da escravidão como os romanos. Na hora que começar a faltar escravo, você vai ter uma Roma em ampla decadência, beleza? O último rei de Roma acabou sendo derrubado pelo próprio Senado, chamado Tarquínio, o Soberbo. Então, se agora quem governa Roma é um grupo de senadores, ou seja, quem governa Roma é uma assembleia de pessoas e não mais um cara só que é o rei, então não é mais monarquia. A segunda fase de Roma a gente chama de república. E aí funciona muito semelhante à nossa. Olha, mais uma herança romana. O Brasil não é uma república federativa? A república, a palavra vem daqui. Res public, aquilo que é do público, em latim public, é o povo. Então, já que é um órgão coletivo, eles vão se dividir em funções, se ligou? Muito semelhante ao que a gente conhece hoje. Então, se você encontrar uma questão sobre as magistraturas romanas, sabe qual é o macete que você vai colocar? Ministério. Como assim, professor? Quando o presidente chega, a primeira coisa que ele apresenta para a sociedade, os seus ministros. O ministro da Economia, o ministro da Fazenda, da Casa Civil, o ministro da Pesca, enfim. Então, pretor, questor, censor, são magistraturas, são ministérios romanos. O que é o mais importante para você saber da República Romana? É que a República Romana, ela durante 200 anos, e muito antes das nossas repúblicas, ela foi realmente um modelo de alargamento de direitos. E principalmente porque a plebe, ela vai se rebelar. Então você olha para a República Romana e os plebeus foram lá, saíram da cidade, cruzaram os braços no Monte Sagrado e falaram, não vamos trabalhar até a gente ter direito. E aí o Senado romano falou, não, calma aí, gente, peraí, pô, né? Igual as formiguinhas com gafanhoto, se a formiguinha se unir, ferrou. Então eles foram lá em Atenas, os magistrados romanos, é sério, os atenienses não fizeram a democracia? Não é que eles vão fazer, mas eles vão aprender algumas coisas. E aí eles criaram a Lei das 12 Tábuas, que é o primeiro Código Civil Romano. E aí você vai ter várias leis que foram criadas para atender aos plebeus. Isso aqui é decoreba, pessoal. Para a galera que vai fazer USP, Unicamp, vale a pena decorar. Para a galera que vai fazer Enem, não se estressa com isso. Mas é só para vocês entenderem. Por exemplo, um cônsul tem que ser plebeu, permite o casamento entre plebeu e patrício. Os plebeus também vão participar da distribuição de terras. Se ligaram? Então, quando a gente pensa em República Romana, é uma assembleia de senadores da elite, ou seja, os patrícios. Professor, daí que vem a palavra patricinha? A patricinha não é a dondoca riquinha? O patrício é isso aí também. Embaixo dele é a plebe, que é o povão, mas que agora na República ele tem representação dentro do Senado, pelo menos um cara, que é o tribuno da plebe, ele pode casar com um patrício, ele está ganhando direitos, entendeu?
Então isso é mais importante vocês saberem, que o Senado, ele é o órgão que governa, mas ele também é o órgão que vai acabar, como é que eu posso dizer? Ele vai acabar tendo também que ceder direitos a essa plebe. Agora, a República Romana, ela é tão expansionista quanto o Império, que está chegando no final. Esse é o momento que Roma, porque quando você olha, será que tem um mapinha aqui perto? Não vai ter não, né? Não tem. Mas quando você olha para Roma ali no meio da Itália, ela é uma cidadezinha. Quando a República vem, ela vem, expande, pega Nápoles, pega Sicília, pega a Toscana todinha, vai lá pro norte, pega Córcega, pega... E aí, de repente, ela vira uma república expansionista. O que vai acontecer? Quanto mais a expansão militar acontecer, mais você valoriza a imagem dos generais. Se ligaram? E esses generais, eles acabam sendo, tipo assim, o Neymar, o Gabigol, o Cristiano Ronaldo. Eles viram os grandes heróis da plebe, os caras lá. E aí, conforme vem a fama, também vem o desejo por poder. E aí você vê o Senado romano com medo desses generais, com medo de tomar um golpe de Estado. Então vão ser formados vários triunviratos, na verdade 2. O primeiro triunvirato com o famoso Júlio César, que foi o primeiro cara, ele assume com outros 2 cônsules, Crasso e Pompeu, beleza? Mas ele tinha tanto poder, ele tinha tanto amor da plebe, ele era casado com a rainha mais gata do mundo, que era Cleópatra, ele tinha apoio do Egito. Então, quando o Senado percebeu que César se encaminhava para virar mais do que um simples cônsul, ou seja, que ele poderia virar um imperador, o que o Senado faz com César? Mata ele. Apunhaladas. César é traído pelo Senado, é morto covardemente, com dezenas de apunhaladas, e a plebe ficou enfurecida, meu irmão, a plebe ficou indignada, quase queimaram o Senado, mataram todos os traidores de César, mas no final formaram o quê? Um outro triunvirato. E esse outro triunvirato, eu não quero que vocês fiquem lembrando dos nomes, eu amo essa parte, mas a gente não tem tempo para falar do Marco Antônio, do Édipo, do Crasso, não dá para falar. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, o que foi o final da República? São esses triunviratos, que na verdade é uma guerra por poder entre esses generais. E ao final desses triunviratos, nós temos um cara, e esse cara é o cara. Esse cara chama-se Otávio Augusto. Esse maluco aqui é o primeiro imperador de Roma, dando início então a essa última fase de Roma, que vai de 28 a.C. até 476 depois de Cristo. Então vamos lá. Se Augusto assume como primeiro imperador 28 anos antes de Cristo, e ele vai governar até 14 depois de Cristo, quando ele morre, Cristo tem quantos anos? 14 anos, entendeu? Então, durante o governo de Augusto, nós temos a transição. É o nascimento de Jesus lá em Jerusalém, que era uma província de Roma, na Judéia. Quando Augusto morre, Jesus ainda é um garoto, beleza? Aí entra Tibério, e Jesus vai ser crucificado com 33 anos sobre o governo de Pôncio Pilatos, que era um governador que respondia ao imperador. Então vamos lá, vamos organizar essa história? Primeira coisa importante. Com o imperador chegando ao poder, quem perde poder? O Senado. Então já caiu questão no Enem, falando o seguinte, eu lembro do gabarito, o imperador governa de onde ele estiver. Então ele pode viajar para fazer uma guerra e deixar o Senado governando. Mas o Senado não pode cravar nada sem ele dar o seu aval, seja onde ele estiver. Então, primeira coisa, o Senado se enfraquece. Segunda coisa importante, o Império Romano ele vai expandir ainda mais as fronteiras e aí ele determina um processo de romanização. Cadê a palavra? Não está aqui. Então escrevam. O que é o processo de romanização? É a mesma história do Alexandre levando a cultura grega para o Oriente, são os romanos levando a cultura romana para o Ocidente. Então os romanos obrigavam a usar o latim, a aprender a religião, a viver dentro dos hábitos romanos, e aí ele vai transformando principalmente essa Europa ocidental em uma Europa cada vez mais romanizada. Uma outra coisa que eu acho muito importante, deixa eu dar um golinho aqui para você, Renan. Uma outra coisa que eu acho muito importante é que os romanos,
eles eram fundadores de cidades. A maior parte dessas cidades que vocês conhecem hoje, Paris, Londres, Barcelona, são fundadas pelos romanos. Tem base e fundação romana. E eram milhares de cidades por toda a Europa, interligada por estradas. Daí vem aquela palavra, aquela frase, todos os caminhos levam a Roma. Também pode ser interpretada como uma questão cultural, né? A gente vai olhar para o nosso idioma, para a nossa religião, e a gente vai chegar a Roma. Mas não, fisicamente, o Império Romano, ele era interligado por várias estradas, e todas as estradas chegavam na Via Ápia, e essa Via Ápia chegava em Roma. Então, existia quase que um modelo de fundação de cidade. Toda vez que os romanos fundavam uma cidade, você fundava um fórum, um templo e um anfiteatro. E ali um centrozinho cívico. Quase toda cidade, se você pensar bem, ainda é assim. Você tem ali a Câmara dos Vereadores, você tem ali uma igreja, você tem ali uma parte de lazer. Se você olhar para o centro do Rio de Janeiro, é mais ou menos assim. Você tem ali a Cinelândia, o Teatro Municipal, a Alerj, e ali do lado da Câmara. Então é todo um centro cívico que ainda é uma forma romana. Eu tive o privilégio de conhecer Pompeia, uma cidade romana que ficou preservada por conta das lavas vulcânicas, e tu chega lá e tem um coliseuzinho pequenininho, tem um templo pequenininho, mas é o centro da cidade. Então, o Império Romano dura 500 anos, meio milênio, onde todos os povos da Europa acabaram aprendendo o latim, aprendendo a religião romana, os hábitos romanos, e mesmo depois que esse império for destruído, e ele vai cair, a Europa ela vai combater essa romanização, principalmente a Igreja Católica, ela vai querer se livrar do que era Roma, mas a cultura romana ficou impregnada por todos esses anos. Se ligou? Então, depois de 500 anos, Roma começa a viver um problema que é um problema que toda empresa sofre, entendeu? Qual é o maior problema de uma empresa? É quando ela cresce demais. E aí, quando ela cresce demais, ela tem uma dificuldade muito grande de administrar. Cara, Roma estava com província lá na Escócia, praticamente, e província no Marrocos. Província na cidade do Porto, em Portugal, e província em Jerusalém. Roma pisava em 3 continentes. Como é que você evita que os governadores não roubem o império, a corrupção, ataques de povos semitas, de povos árabes, de povos germânicos? Então, Roma começou a colapsar. Mas entendam que o problema de Roma é inicialmente um problema de dentro para fora, e não de fora para dentro. Então, quando Roma ficou grande demais, ela para de crescer. Quando Roma para de crescer, aí a gente tem um outro problema, a crise do escravismo. Se você não faz mais guerra, você não faz mais escravo. Se você não faz mais escravo, aí, meu irmão, quem é que vai plantar o trigo? Quem é que vai fazer o pão? Quem é que vai plantar a uva? Quem é que vai fazer o vinho? Quem é que vai fazer o templo? Se ligou? E aí você começa a ter buracos financeiros, começa a faltar produtos, e aí você tem uma inflação, o governo também não consegue arrecadar e aumenta os impostos, e aí você começa a ter um colapso. Revoluções, rebeliões, não consegue mais defender as fronteiras, e ainda tem a propagação do cristianismo. O cristianismo, ele tem uma força muito grande para enfraquecer a autoridade do imperador. Porque o que o imperador fala? Que ele é Deus na Terra. Eu sou filho de Marte. Eu sou Saturno. Nenhum cristão considera um homem filho de nenhum outro Deus. Só existe um filho de Deus que é Jesus. E aí o cristianismo vai ser perseguido violentamente por Diocleciano, por Nero, por vários imperadores. Até o momento que Constantino libera o cristianismo, no chamado Edito de Milão, no ano 313. E aí o Teodósio, lá no final do século IV, 391 mais ou menos, ele vai colocar o catolicismo, o cristianismo como religião oficial do Império Romano. No finalzinho, quando os romanos viram católicos, logo em seguida eles são depostos, logo em seguida eles são invadidos. Quem são os caras que invadem o Império Romano? As tribos bárbaras, que eles chamam de bárbaras, que basicamente são germânicos. São catos, francos, burgúndios, úbios e os mais importantes, os ostrogodos. Por que os ostrogodos são os mais importantes? Porque eles invadiram a cidade de Roma,
e derrubaram o último imperador de Roma, que por coincidência tinha nome do primeiro imperador. Quem fundou Roma foi Rômulo, e o último imperador que vai cair nas mãos de um príncipe germânico chamava Rômulo Augusto. Bom, o fim de Roma foi algo tão importante para a história ocidental, foi uma mudança tão drástica nos rumos da Europa, que a gente observa ali também uma mudança de idade, uma mudança de era. Agora acabou a Idade Antiga e agora nós temos início a chamada Idade Média. 1000 anos de Idade Medieval que eu te conto na semana que vem. Fui! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.